Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, no site de Casa Cor, no casa.com.br, no portal ArcSC de Santa Catarina, e eu estou com Pedro Lázaro. Pedro Lázaro, que é filósofo, Pedro Lázaro acabou de chegar, a gente nem conseguiu se ver direito. Pedro Lázaro, que é filósofo, Pedro Lázaro, que é arquiteto, Pedro Lázaro, que é engenheiro, Pedro Lázaro, que é um grande poeta. E não, você pode procurar na TV Casa Cor todas as entrevistas que a gente fez com ele, com certeza você vai aprender muito. Dia de aprender de novo, então, com Pedro Lázaro. Lembrando que a gente vai mostrar o Hotel Coral, que foi feito por ele, um espaço da Coral aqui em Casa Cor, São Paulo, 2019. E nós estamos esperando as suas perguntas. Tem que ser perguntas muito bem elaboradas. E nós vamos selecionar alguém para ganhar um ingresso para vir a Casa Cor São Paulo 2019. Vamos começar por ali, Pedro? Vamos. Pedro, ou você quer começar pelos pássaros? Eu não sei, você pode começar por onde você achar melhor. Vamos pelos pássaros. Então começamos aqui pelo lado externo do teu espaço. Quando eu te encontrei, você falou: Marcinha, teremos uma revoada de pássaros. Na verdade, é o começo do pensamento desse lugar que eu gosto muito, assim, é um trabalho que eu fiquei muito feliz de fazer. Aqui, quando me fizeram o convite à Coral e à Casa Cor para produzir algo que tivesse os motes tanto da empresa quanto da Casa Cor, os pilares da sustentabilidade a partir da efetividade, né? Da afetividade, não efetividade. O afeto efetivo? Exato. E dentro disso, essa revoada de pássaros, ela vem de um símbolo que eu considero que é a questão de ser sustentável, demanda de ações cotidianas. E eu prefiro falar de pensar um pouco no futuro, e está começando a chover, que delícia, pensar um pouco no futuro a partir de duas questões. Se as nossas ações cotidianas elas não se estabelecem de forma adequada, a gente vai ter um futuro para as próximas gerações complexo. E, paralelamente, eu estava ouvindo um som da Marina de la Riva, que a gente está fazendo um trabalho junto, muito interessante, inclusive, e aí falava sobre a música, era Assum Preto. Assum Preto é uma música tradicional brasileira, linda, que fala de uma ação que é furar o olho do pássaro para ele cantar melhor. É de rasgar, inclusive, né? Cantar melhor para quem? Por quê? Então, uma atitude... O que é o melhor? O que é o melhor? E dentro dessa história, você vai e lesa a figura na sua síntese para proporcionar algo que não tem a mínima relevância. E é nessa hora que a gente tem que avaliar as nossas questões cotidianas. Então, é uma abordagem poética sobre um pensamento que vai nos colocar num futuro melhor ou menos próspero em função de ações que, na verdade, às vezes nem são explicáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, Marcinha, a imagem gerada é que esses elementos sintéticos, né, feitos em madeira e feitos de metal e madeira, na sua imagem, vamos dizer, lírica, pode ser, na verdade, a única possibilidade de percepção e conhecimento das aves e pássaros no futuro. Teremos pássaros sintéticos? Teremos pássaros sintéticos? Tudo vai ser sintético. Pedro, fala assim que daí já me dá aquela tristeza. Não é uma tristeza, é só um momento de reflexão. Eu acho que isso desencadeia ações positivas, eu acho que a imagem é muito bonita, é um objeto arquitetônico, não é uma instalação de arte, às vezes isso é tratado como tal, mas não é. É simplesmente um elemento arquitetônico de reflexão do nosso momento e de demandas que são muito emergentes e muito sérias. Bem, eles foram colocados aqui fora num final de semana, lembrando que o Jockey é um patrimônio tombado, então não teve perfuração de paredes, é tudo com pressão, todas as instalações que estão aqui, não danificamos o patrimônio. Exato, foi uma demanda, não, foi um desafio grande estruturar um formato que a gente conseguisse instalar essa imagem de uma forma que a gente não tivesse esse impacto. Então é tudo sob pressão e
uma estrutura metálica pré-fabricada, a gente montou, como você disse, num dia e meio, em função desse planejamento anterior. E chave de sustentabilidade é planejamento, é pensamento anterior. Principalmente quando você está tratando de um evento, vamos dizer assim, né? E o evento vem do eventual, ele passa, né? Então, vamos tratar a amostra como tal, não trabalhar como se fosse uma estrutura perene. A gente teve uma obra 100% seca, a gente só gastou 14 dias em loco para evitar a história dos dejetos, da produção no local. A gente pré-fabricou tudo, não só esses elementos, mas os internos também. E ficamos aqui só com as instalações elétricas e tratamento das paredes. Bacana. Bom, você respondeu já a pergunta do Marcos Moreira, que era qual a referência dos pássaros. E a Denise Monteles, que é do Pará, faz uma pergunta aqui sobre por que um hotel, se isso foi um briefing selecionado por eles ou se foi escolhido por vocês. Quando eu vi os pássaros, eu pensei no viajante, então achei que tinha essa relação, mas não era. Essa relação ela pode até ser inconsciente, na verdade, né? Mas o hotel, ele vem de encontro a se propor algo que pudesse ser perceptível num formato diferente do que se propõe na Casa Cor, né, do objeto utilitário da casa, mas a sua casa temporária, né? E essa coisa do tempo, ela é uma estrutura muito presente no conceito do projeto. Porém, não foi um briefing, foi uma ideia que eu tive, onde a gente pudesse gerar a possibilidade de encontro do hóspede em si, mas que fosse um lugar onde hospedasse conceitos de arte contemporânea, de design, de correlações entre si, de diálogos estabelecidos a partir desses desenhos e muito mais, vamos dizer, uma abordagem conceitual sobre como podemos tratar a cultura brasileira. Você no seu Facebook, por isso que eu disse que você é um poeta, você colocou algum como hospede, sua capacidade de percepção. Sua percepção, hospede sua percepção. Exato, hospede sua percepção aqui. Muito bem, então aqui é um convite para você hospedar sua percepção. Quando eu falava que ele era um filósofo, e é verdade mesmo. Você estudou filosofia? Estudei. Então, aí ela pergunta como é que você relaciona, a Adriane perguntou, como é que você relaciona filosofia e arquitetura? É só olhar. Na verdade, a arquitetura é uma ciência tipicamente humana com abordagem exata, né? A matemática é um elemento fundamental, inclusive de compreensão do universo. Quando eu comecei a estudar arquitetura, eu senti uma demanda de aprofundamento nos conteúdos humanos teóricos pré-concepção dos pensamentos arquitetônicos, principalmente em função do movimento moderno, que era muito fascinante, né? Uma sociedade em ebulição, em modificação, onde a arquitetura vinha como um elemento de propor novos formatos em função da tecnologia, em função das novas questões humanas que estavam se estabelecendo, em função do consumo de massa e etc. E essa demanda, eu discutindo com minha mãe, ela falou, Pedro, é fundamental esse assunto, de você aprofundar mais no cerne da questão arquitetônica, que passa, antes de mais nada, de compreensão de possibilidades da pesquisa e, sobretudo, dos valores teóricos anteriores aos objetos, né? Então foi por isso. Eu já gostava um pouco de filosofia, agora é uma coisa que te dá uma calma, sabe? Te faz entender algumas coisas que até então eram muito questionáveis, né? Então, te localiza melhor no mundo, né? Vamos entrar aqui no Hotel Coral, vou deixar essa plaquinha lá aqui. Bom, nós falamos um pouco da área externa, depois a gente vai falar, acho que aqui a gente já vai falar de novo de modernistas, não vai ter como a gente não falar, toda vez que eu te entrevisto. Vamos deixar de ser moderno, mas agora você tocou num assunto, numa questão que eu não tinha pensado e que talvez a gente não tenha falado nas nossas outras entrevistas, quando a gente falava do seu interesse pelos modernistas, né? Que é essa ebulição que eles viviam e como isso os influenciou, porque eles viveram um momento de ebulição que talvez muito no plano digital que nós estamos vivendo hoje. Exatamente parecido. Essa coisa vamos dizer, cíclica, né? A cada final de século você acaba tendo que
estruturar revisões em função do desenvolvimento acumulado durante um século inteiro, né? A marcação de 100 anos ela não é à toa, né? Isso é movimento do universo mesmo. Então, os modernistas, eles são muito simbólicos quando uma sociedade que se modifica completamente em função de formatos produtivos, né? A Revolução Industrial estabelece um novo jeito de viver. As possibilidades das classes menos favorecidas se estabelecerem como elementos preponderantes e fundamentais dentro da nova sociedade, porque eram os trabalhadores, né? E eram as pessoas que moviam a indústria. Então, o movimento moderno vem quase que fazendo uma profecia do que seria esse futuro e que os seres humanos estariam muito vinculados quase que dentro de uma estrutura cotidiana que se assemelhava a uma máquina mesmo. Então, a partir daí, você vê todo o tratado modernista, tanto nas artes plásticas quanto na arquitetura. Na arquitetura isso é muito forte, né? Porque você gera novos formatos construtivos, o que gera uma nova imagem e uma nova possibilidade de referência das cidades, né? As questões urbanas, elas se reestabelecem completamente, né? Já começou, sim, inclusive uma prévia sobre isso. Tem um livro de Baudelaire que fala, Marshall Berman, que fala sobre Baudelaire, tudo que é sólido desmancha no ar. É incrível esse momento, quando ele faz um paralelo, quando o Barão de Coubertin manda abrir os boulevards em Paris com Los Angeles dos anos 70. É maravilhosa essa história, né? Tem todos os textos de Victor Hugo falando na hora que, meu Deus, o que está acontecendo com a cidade? Ele viveu 80 anos, Victor Hugo, ele nasceu numa cidade e morreu em outra. Então isso é muito interessante. Bom, o espaço é tão grande, vai ficar até as 20 horas hoje falando. Eu acho que a gente podia começar a mostrar um pouquinho do espaço para quem... Vamos. Então, na verdade, saindo desse elemento, desse objeto externo que gera uma área, vamos dizer, anterior, nós chegamos ao lobby. Então, o hotel é composto, na verdade, é um conceito, né? Então, nós temos o lobby do hotel, que é um espaço onde permanência dos hóspedes e um espaço de contemplação, de encontrar pessoas e que outras pessoas venham visitar o hotel e mantenham contato com os hospedados. É um intercâmbio aqui. Exatamente. É uma história onde os hotéis hoje eles estão assumindo posturas sociais mais efetivas do que simplesmente você ir dormir e comer, né? A história de eventos, a história de possibilidades de interfaces além da simples hospedagem. Então, esse lobby se caracteriza por esses dois espaços e aqui a gente começa a ter um panorama do que o projeto diz como um todo, né? A história as questões cromáticas nesse momento, elas são um elemento muito sério. As superfícies são tratadas de forma especial, onde elas começam a ser um ensaio de organização e de apresentação de uma coleção de arte contemporânea fora do cubo branco e hermético que as galerias se propõem nos dias de hoje, no sentido de que o objeto artístico ele vai além das estruturas de combinação, é muito mais pelas estruturas emocionais e a dimensão e a capacidade de percepção que você tem a partir da inserção. Então, o pensamento do espaço ele começa com referências muito legais, que é o próprio edifício, né? O edifício está presente o tempo inteiro. Os elementos simbólicos significativos, por exemplo, o portal de mármore travertindo, ali também tem uma outra peça dessa. Os volumes de parede, que mantive todas as questões estruturais aparentes, que também são uma característica de fachada. Não fiz nenhuma revisão e nenhuma capa. Houve simplesmente um fechamento com painéis para que a gente pudesse estabelecer as questões cromáticas. E a inserção de obra de arte dentro dessa história vira umas novas possibilidades. Isso é um capítulo à parte, Pedro, porque ele está mostrando ali, é um Ernesto Neto,
Você Sim. trouxe o Ernesto Neto, que está agora com uma exposição na Pinacoteca de São Paulo. É uma peça muito importante. Eu conheci o Ernesto Neto numa Bienal em Veneza, a primeira vez que eu vi, maravilhoso. Então, você trouxe o Ernesto Neto para Casa Cor, isso já é uma provocação. Quem conhece fica extasiado, admira quase como um semideus no meio do espaço. Quem não conhece tem algo, é tocado de alguma maneira. Sim, na verdade é uma coleção de arte contemporânea muito incrível, tem grandes artistas brasileiros e internacionais, é uma coleção de Fortes da Aloy e Gabriel, uma galeria incrível que desencadeou grandes processos de arte contemporânea no país, e a gente fez essa junção de obras, e o trabalho do Ernesto centralizado, ele vem como um elemento humano na sua síntese, né? Chama Corpo que se Move, inclusive. E é um objeto orgânico, é um objeto que gera atração, ao mesmo tempo pode gerar um tipo de repulsa, mas essa coisa tátil que as pessoas têm, como digo, o ímpeto de pegar na história, mas não pode pegar Não porque pode pegar. é um trabalho histórico, é um trabalho dos anos 2000 e é um tecido frágil, né? Essa estrutura do elastano com esses preenchimentos, e é um pensamento de como que as pessoas se relacionam com o espaço e como que o espaço interage com elas. Isso é um grande formato humanista no meu ponto de vista. O Ernesto é um cara incrível. O trabalho que ele apresenta no Pinacoteca é simplesmente emocionante. E daí, sim, quem vem a São Paulo de fora, diz que muita gente assiste o programa, vem de fora, aproveite, fique atento às datas para visitar a Casa Cor e visitar a Pinacoteca. Sim, porque é uma exposição linda e nesse momento ele faz a instalação principal, que ele criou especialmente para lá, fala de questões que são dos povos da floresta, das interfaces que existem entre esses povos e as possibilidades de cura do mundo. É lindo, cara. Mas agora a gente pode deixar o Denis maluco? O Denis que sempre faz memes com o Pedro Lázaro, já criamos aquela intimidade. Todo dia eu acordo uma foto no meu celular com o Pedro Lázaro. Bom dia, como olha vai? A concentração da pessoa para não tremer e manter a câmera em dia. Eu tô Durante 1 hora e pouco. Vocês viram que eu estou trocando o microfone de mão para aliviar, mas ele está ali, firme e forte. Vamos dar trabalho para ele, falar das obras de arte. Você vai pontuando, ele vai mostrando, você vai falando, mas tem que ser aquela coisa sintética, porque um dia vai ter só o nosso vídeo de obra de arte. Então é melhor a gente falar do conceito como um todo. Mas de pelo como menos vai ter que apresentar. Sim, claro. Aqui tem uma pintura do Luiz Zerbini, que é um grande pintor brasileiro, talvez um cara da pintura inicialmente, apesar de ter outras vertentes de trabalho, como a audioinstalação, como objetos também, esculturas. E é uma figura que se dedica hoje à pintura e a resgate de cultura brasileira numa interpretação que a minha é muito emocionante. Tem mais que ver. Isso é muito lindo, que são elementos naturalistas, assim, orgânicos, né? Pensados a partir de uma estrutura pictórica no papel, que eu acho que é outra coisa muito difícil de ser feita, né? Ele chama de monotipias, e essa série tem outros elementos muito legais, que são elementos da flora brasileira, e pintados individualmente de uma forma muito incrível, que faz parte desse grupo. Quem mais? A gente tem ali no canto o Mob. Carlos Bevilacqua. O Carlos Bevilacqua é um artista, mas ele tem uma formação inicial de arquitetura, e ele tem um trabalho que eu admiro muito, que é essa busca do equilíbrio de relação com o espaço, né? São materiais naturais, são ossos, madeira, chumbo e aço. Todos, olhando à primeira vista, pensa-se que isso não tem possibilidade de ficar equilibrado por um único ponto, né? Então, o estabelecimento de um centro de gravidade muito preciso e numa composição que se chama peixe. Então, tem uma abordagem de imaginário vinculado às questões matemáticas, é pura leitura do universo, é lindo demais. Esses artistas contemporâneos, você os conhece, você conversa com ele, você tem uma... Uma boa parte, sim. Eu tenho uma coleção de arte contemporânea que começou aos 18 anos. O primeiro trabalho que eu tive foi do Marco Paulo Rola, e depois comprando de artistas, amigos, que hoje, inclusive, são pessoas muito representativas na arte brasileira, desencadeou esse processo de colecionar.
Apesar daqui, esse ano, normalmente eu trago algum trabalho meu, só o Zerbini que é meu desse ano. Os outros são todos da galeria. Então tem o trabalho, o Mar de Areia da Janaína Chap, que é outra pintora muito incrível. E eu fiz a opção de trazer pinturas, porque a pintura na arte contemporânea hoje, ela é muito relevante, mas as questões das instalações, das estruturas interativas e dos discursos que envolvem o espaço, vamos dizer assim, eles estão muito em alta e é um formato produtivo muito interessante. Mas existem grandes pintores e eu sou muito fascinado com a pintura em si, mas ao mesmo tempo tem uma conexão entre a nossa proposta de estruturas pictóricas, né, que organiza todo o início do pensamento desse projeto como elemento decorativo interno. Que você pode só fazendo uma parte dessa história de nós temos esse barrado inferior, ele é uma referência também da história do jockey. Na arquitetura Art Deco era muito comum essa história, porque naquela época as tintas não eram tão laváveis, o decorativismo ele tinha um outro formato. Então fazia-se um barrado ou mais escuro, ou com desenhos em arabescos, e clareava-se o objeto para a parte superior. E dentro disso, você mantinha essa possibilidade de ter garantido uma durabilidade maior. Hoje as nossas tintas são laváveis, são à base de água. A Coral tem um processo de sustentabilidade produtiva sensacional. Eu já mudei o assunto, né? Mas vamos continuar. E logo depois Mas a gente pode voltar. Isso. É aquela voltinha que eu gosto de dar e voltar no mesma história. Volta, né? eu curto. Eu faço sem querer. E ao fundo a gente tem um trabalho do Franz Ackermann, que é um pintor alemão assim, que trabalha que faz uma discussão a partir das imagens geradas sobre globalização, sobre desenvolvimento de cidades, de como as pessoas andam ocupando e o simbólico do desenvolvimento. Então é uma estrutura vibrante, movimentada de pensamentos efervescentes. De que época é? Esse é de 2014, exatamente. Mas ele desenvolve esse trabalho há muito tempo, tem uma série que é muito incrível, que deu origem a essa, que foi foi feita na China, naquele momento efervescente de China construindo, cidade poluída, e essa história do viajante, ele tem essa história com o turismo e essas possibilidades que a globalização gerou nos dias de hoje. E é muito linda, a linguagem já é um pensamento street, você pode ver assim, né? E ele trabalha em murais urbanos e é um cara foda. Muito bom. Aqui, não. Agora a gente tem aqui do lado do Denis uma obra que tem uma história tão legal. Essa daqui ele me contou e acho que vai ter que contar para vocês também. A história do Nuno Ramos com essa série, esse é um trabalho que se chama Flauta. É onde ele começa a pensar das tradições e culturas, tradições musicais brasileiras, ora congado, ora banda, ora estruturas produtivas, que representam muito sociedades e estruturas afetivas, que com o tempo elas estão sendo, vamos dizer, ficando com possibilidade até de não existirem mais como ação efetiva, patrimônio vivo, vamos dizer assim, né? E dentro dessa história, a flauta é um elemento típico da banda, né? Ele coloca encaixado numa sobreposição de lâminas de vidro, com um recorte muito preciso para encaixe, e essa coisa da possibilidade de se esvair, de outras questões se estruturarem como perda de valor, né? As questões familiares, normalmente ela passar de pai para filho, né? E essa coisa sendo consumida por processos que nem sempre são tão, vamos dizer, desculpa, eu que peço. Perceptível ou evidente? Não são tão significativos quanto essas relações pai com filho. Tem as pedras de pedra, sabão, com encaixe das clarinetas, dos elementos do congado, das estruturas afro-brasileiras, que são lindas também. A história do vidro
de algum instrumento que leva vidro na sua composição? Sim, os instrumentos metálicos, né, eles vêm de estruturas minerais, né, e o vidro é uma composição mineral, né, vem de areia, de sílica. Então tem aquilo que faz com que ele exista pode ser aquilo que faz com que ele consuma, que ele deixe de existir. Essa antítese é muito bonita, né? Muito bonita, bom. A gente fez um pequeno tour, tem mais coisas para falar. Vocês estão vendo, o fluxo está intenso, para onde você tem muitos vídeos. Muito bacana, legal, muita né? gente. Muita gente. Pelo assunto. Tem, elas gostam, elas perguntam, elas vibram. Elas estão perguntando, que eu vi, porque eu estava aqui antes de você chegar, perguntam dos móveis, de quem foi o designer que desenhou isso, que desenhou aquilo. Aqui a gente tem um pupurri aqui também. Sim, uma ótima palavra. Na verdade, existe aqui um diálogo muito legal, que é o design brasileiro com suas influências. O design brasileiro ele tem uma influência gigante do design escandinavo, do design moderno brasileiro, né? Que é, na verdade, um design reconhecido internacionalmente, com autoria garantida, com figuras muito expressivas, grandes oficiais e grandes trabalhadores do pensamento e da pesquisa da função que o design tem na sua síntese, né? Então, a gente pega esses dois elementos do Alvar Aalto, tem mais outros trabalhos ali dentro, que é um finlandês que desenvolveu naquela região essas possibilidades orgânicas de dobra da madeira, né, de fazê-la com que fique curva a partir das lâminas. E o início desse processo foi quando ele produziu o Sanatório Pamio em Helsinki. Inclusive fui visitar, é um lugar emocionantíssimo. E ele fez a cadeira Pamio. Ela não está aqui, mas tem outros projetos que eu já usei essa cadeira. E ela foi feita para que os tuberculosos tomassem sol numa posição adequada. Então foi desenhado o formato que eles tinham que ficar, com a faringe liberada. E é um lugar lindo, assim, tem um vazio imenso, onde o sol incide pela manhã e aquela série de cadeiras. E as pessoas. E o design, na verdade, a forma vem para garantir uma função original. E o pensamento estético se estabelece de forma grandiosa, gerando inclusive uma nova corrente de pensamento em função de uma tecnologia, uma demanda de um momento histórico complexo na Europa, né? E a Finlândia é um lugar muito frio. E esse organicismo vem de encontro a desejos e aspirações dos brasileiros, porque vivemos num país onde a natureza é muito exuberante, né? E na busca de resgate de uma identidade nacional, que era um caráter muito interessante do nosso movimento moderno, esses elementos orgânicos, eles se associam como possibilidade de expressão de cultura e de jeito de ser desse povo. E o design começando a ter uma estrutura objetiva de cumprir função e pesquisa estética e referência de tempo. Então, Alvar Aalto com Zanini, Jorge Zalzupin. Zanini faz 100 anos, tem uma reedição dos móveis dele, e com isso tem a poltrona Z, a poltrona R, tem a mesa lateral ZZ. E aí a história do Zanini é muito emocionante. E coincidentemente com o centenário do Zanini e com a reedição dos móveis, eu estou fazendo a curadoria de uma exposição do Zanini de Zanini, o filho, junto com o Olavo Machado, que inclusive desenhou as cadeiras especialmente para esse lugar. O objeto já estava pronto e ele produziu essa história. E aí eu entrei mais profundamente no universo do Zanini, que era um cara que dominava e trabalhava madeira de uma forma sensacional. E esse diálogo está traçado, tempo e espaço. Demais. Onde vai ser a exposição do Zanininho? Onde é que vai ser? Inicialmente em Belo Horizonte, no Museu Gerdau, logo em seguida ela vem para São Paulo e Rio, com lugares ainda em processo de definição. Muito bacana. Tem pergunta sobre sobre a escolha da iluminação. Aqui foi a Shirley Araújo, falando, nossa, por que ele usou essa iluminação desse jeito? Isso aqui também é algo que que é novo pra gente. Na verdade, qual é a questão disso foi que o lugar ele tem uma certa instabilidade, vamos dizer assim, né? São paredes com duas cores, um teto com uma terceira, logo em seguida obras de arte muito vibrantes, estruturas históricas do design
cores que saem das paredes e se desdobram em elementos da composição de layout. E, no final das contas, fazer uma iluminação pontuada não era a questão. Ao mesmo tempo, tinha que ser uma história agradável, vamos dizer, com conforto e que garantisse fidelidade de cor. Porque senão ia virar, as cores não iam ser o que eram. Então a gente fez um trabalho com o LED de 3.200 kelvins de temperatura para alta definição de cor. E esses perfis que naturalmente eles são elementos de teto, nessa busca de equilíbrio, garantir uma estrutura gráfica no teto que tem a ver com o que a gente está dizendo, né? Tanto de design quanto de possibilidade artística, e ao mesmo tempo fazer a luz do elemento do Ernesto Neto sem ser uma luz direta. A gente não se ilumina a obra de arte diretamente se não for com um equipamento muito específico museológico. Então, uma luz difusa que tem uma certa distância, e esse trabalho precisava de ter uma iluminação específica. Então vem o desenho linear no teto e de repente ele desce e vira um perfil vertical. Inicialmente a peça é feita de alumínio, a gente desenvolveu um formato onde usou-se fibra de carbono para garantir que ele ficasse esbelto, o mesmo elemento do teto se transformar no elemento vertical de piso, tem que ter uma resistência específica. Então a gente fez os verticais com fibra de carbono, que é altamente resistente, tanto a questão da torção e a questão da pressão, que ele também é fixado sob pressão. E cria uma delimitação de espaço também, porque você tem duas áreas. Define os caminhos, define também as áreas de permanência, e é um elemento estético que equilibra o lugar, no meu ponto de vista, à medida que você cria esse percurso do olhar através da luz, né? Eu me lembro quando eu te perguntei, puxa, Pedro, você já deu aula, já foi professor? Você lembra a resposta que você me deu ou não? Deve ser de sempre, que eu adoraria, porém, eu não vou ser um bom professor na síntese orgânica da instituição. Foi isso que eu falei? Não foi isso que você me falou. Você falou assim, olha, eu adoraria, mas é tão difícil para mim ter que chegar bem no horário da aula. Não foi exatamente. Dentro da estrutura orgânica, eu não sei se eu seria capaz de ser uma figura efetiva dentro desse assunto. E nesse momento, quando você deu essa resposta, eu já era apaixonada por você, nesse momento me apaixonei mais ainda. Falei, esse é o cara que eu quero ter por perto. Olha, aqui a gente entra nesse quarto desse hotel conceito, o Hotel Coral de Casa Cor São Paulo 2019. Tem muita coisa para se falar aqui. Eu começo pontuando, tentando fazer com quem já veio a Casa Cor, que tem que se lembrar desse espaço, porque lá atrás a gente tem uma escadaria. Isso foi um toque genial para resolver. São conceitos que se estabelecem no início do projeto. A gente resolveu falar de memória, a gente resolveu falar de afetividade, nós resolvemos falar de resgate de conteúdos do edifício, de respeito e valorização desse prédio emblemático, né? Esse já que é lindo, né, Gata? Nossa, lugar lindo. É um privilégio trabalhar por aqui. E então, quando eu entrei no espaço que estava sendo colocado como o que eu iria ocupar, isso estava emoldurado sem nada, com todas as marcas do tempo legíveis. A cor original do guarda-corpo, que tem um micro desenho lindo. A escadaria que vem fazendo em curva o primeiro lance e depois se transforma num lance que faz uma ligeira curva de torção. E eu achei isso muito lindo. E eu pensei comigo assim, as pessoas falaram, essa escada não vai ser usada, você bota uma parede aqui. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou tampar esse negócio bonito desse jeito? Com tanta história, com tantas intervenções, com tantas marcas de tempo. Ao mesmo tempo, restaurá-lo na sua origem, também eu achei que perderíamos essa marca de tempo. E aí eu achei fundamental a gente manter essa estrutura do objeto na sua síntese de momento, onde tem muita história sendo contada aí a partir dessas marcas, né? E isso fazer parte da arquitetura num momento transitório que faça essa questão de pontuar tempo. Tempo, espaço, intervenções, naturalidade e essas questões que na verdade são muito inspiradoras, né?
e gera um elemento teatral. E aí a gente vem com esses lustres que são simplesmente lindos, né? Esses Nemos esses Crown da Nemolite. É muito incrível isso. Em vários tamanhos, em vários formatos, que também tem uma referência decor gigante, só que nesse momento eles criam uma atmosfera de sonho mesmo, de transição temporal, né? Quando você sonha, Pedro, uma pergunta. Quando você sonha nítido? Você sonha... Eu não lembro nunca de nada. Me lembro de um pesadelo que eu tinha recorrente, mas já passou. Sonho não. Não porque eu sonho assim. Não me lembro de nada. Devo sonhar enlouquecidamente, não lembro de nada e depois deve ficar no inconsciente e depois se manifesta de alguma forma. De outra forma. Os meus sonhos são assim, eles têm essa textura. Aqui você fez todo esse trabalho e usou isso, todo mundo passa a mão aqui achando que é o metal. Você se lembra do Museu da Pampulha, que demandava de uma inserção arquitetônica para a gente fazer aquela exposição Ser Moderno? E que não gerasse impacto visual na arquitetura do lugar, que era um prédio que tinha acabado de ser um conjunto arquitetônico que tinha acabado de ser tombado pelo Patrimônio Mundial da Humanidade, como Patrimônio Mundial da Humanidade. E isso foi um elemento que foi passível de gerar superfícies de inserção de elementos de arte versus capacidade de percepção, tanto do entorno quanto da arquitetura, em função da transparência, né? Então, essas peças a gente fez em grande escala para lá. Então, eu reaproveitei todas aqui, trouxe de volta numa outra apropriação. E esses elementos transparentes, eles delimitam ao mesmo tempo, gera uma fluidez visual, gera, como digo, curiosidade, é uma atmosfera meio sexy, assim, né? Meio envolvente. Não é metal, e não é metal. Não, é nylon metalizado. Ele é feito para trabalhar em indústria química, é um material extremamente barato, inclusive. Mas que tem um efeito absurdo. É realmente muito sensual. Falando em sensualidade, você chegou a imaginar esses hóspedes quando você... Um povo tipo a gente, assim. Tipo nós. Tipo nós. Deles vai mostrar a escrivaninha maravilhosa também, que todo mundo tem perguntado. Zanini, que é impressionante, um dos trabalhos mais lindos dele, né? Essa estrutura orgânica da madeira, muito bem estabelecida como ocupação de espaço, né? Muito legal. Ao lado da poltrona do Alvar Aalto 154, com customização de tecidos de uma designer belga que chama Hella. E aí ela revê o desenho em função de delimitar espaços, né, com cores contrastantes. As costas é rosa, a frente é um cinza com amarelo e o desenho, nesse momento, ele fica com mais força, porque ela delimita o encosto e tal. Aqui tem mais perguntas. Vamos caminhar para cá. Tem o pessoal da Coral. Vai ter mais evento da Coral aqui. Você tinha visto já o seu hotel assim? Já tinha visto e já tinha... eu sempre aproveito aqui umas comidinhas tão gostosas. Então aqui seria... A Priscila é super legal. Ela deixa... além dela deixar... Vamos lá comer uma coisinha? À vontade. Daqui a pouco a gente pode terminar ali. Priscila, pode tirar um negócio? Um tira-gosto, Priscila? Pode? A Priscila liberou. A Priscila foi citada agora há pouco na entrevista, você sabe disso? Foi citada. A Priscila trabalha com uma história de composição cromática, ela estudou nesse sentido, ela é de marketing, mas depois fez design de interiores para fazer essas correlações. E ela tem um trabalho de consultoria muito bacana. Bom, Priscila, você sabe que nós vamos marcar um outro programa com a Fernanda. Olha, comendo é ótimo. No nosso penúltimo, na nossa penúltima entrevista, você trouxe o doce de leite e disse que ia trazer pão de queijo, mas não aconteceu. O pão de queijo aqui tá bom. Bom, vamos lá, a gente pega um pedacinho. Aqui, o mineiro falando do pão de queijo. Bom, agora a gente tem que combinar. Enquanto eu pergunto, você come, mastiga. Enquanto você mastiga, enquanto você fala... Tem pergunta aí? Tem pergunta aqui, ó, vamos lá. Bom... Aqui essa pergunta é complexa, porque qual é o impacto da arte? Que impacto a arte causa na casa das pessoas? Você é um cara que eu sempre pergunto quem são os seus clientes, Pedro, porque eu fico imaginando
nossa, como será? O cliente do Pedro Lázaro deve ser tão interessante quanto o Pedro Lázaro. São então, pessoas interessantíssimas, não tanto quanto eu. Às vezes tem realidades de percepção muito especiais e pessoas muito sensíveis e que valorizam muito esse discurso que a gente faz, que é um pensamento totalmente humano. É a arquitetura se manifestando na busca do autorreconhecimento dessas pessoas. Na verdade, é um trabalho que eu faço para elas a partir de dados que são me fornecidos e numa interpretação de imagem que é o que nos liga. A possibilidade deles interagirem com a minha capacidade de ler o que eles estão demandando como jeito de viver, como memória, como tradição, como cultura e como que querem para o futuro e como querem estabelecer as relações sociais dentro da casa. Então, são pessoas que têm um grau de sensibilidade aguçado. Eu gosto muito deles, adoro meus clientes, na verdade, se tornam grandes amigos. São pessoas que já têm a sua coleção de obras de arte ou que te pedem ajuda, inclusive, nisso, para começar uma coisa? As pessoas normalmente têm... Existem pessoas que eu já formatei coleção a partir do zero. Existem pessoas que já têm essa vertente de apreciação, mas quer fazer aquisições que sejam não só certeiras como um investimento de mercado, mas também... estabelecer conteúdos que são passíveis de serem percebidos e usufruídos no dia a dia e que também sejam capazes de ficarem posicionados de uma forma com a qual o convívio seja interessante. Porque o objeto de arte, ele faz parte dessa vida, né? E como o design também, só que a arte normalmente ela fala coisas muito intensas, né? São conteúdos que estão ali muito, vamos dizer, organizados na sua frente. Então, é aquilo da própria emoção, de querer se cercar de tais conteúdos, né? Isso são escolhas. E, na verdade, a arte, o impacto da arte em casa, na verdade, ela é um reflexo de como você entende o mundo. A beleza é uma função, sim. E a manifestação artística, ela é um dos momentos onde o homem se expressa da forma mais interessante, né? Porque vem um trabalho individual e, ao mesmo tempo, é um trabalho de pesquisa gigantesco, é um trabalho construtivo de processos, tanto na abordagem conceitual, quanto na estrutura construtiva. Então, é simbólico do pensamento humano e da possibilidade humana de retratar e refletir tanto o momento histórico quanto o seu sentimento naquele momento. É muito legal isso. E compartilhar isso, levar isso para dentro da sua casa, sobretudo, se manifestar perante esses assuntos, dizendo sim a esses conteúdos e fazendo deles motivadores do seu bem-estar mesmo. O convívio com a beleza é algo incrível. Com a beleza é algo incrível. Por isso que eu gosto de trabalhar em casa cor. Com a beleza, com a inteligência, com a criatividade. Aqui é um bom momento para mostrar os dois tipos de efeitos que a Coral lançou esse ano. E aí tem a história do teto que você preferiu colocar cor. Sim. Primeiro, a cor do teto foi um elemento estético marcante. Ele é um elemento unificador do espaço. É onde você consegue entender que todo o espaço que começa lá no lobby chega aqui no jantar da Suite Master, que a Suite Master tem o banheiro, tem o quarto, o closet e o jantar, um espaço que você inclusive pode receber pessoas. No caso, a hóspede mor do lugar são as estruturas cromáticas da Coral. A Coral recebe as pessoas aqui nessa sala de jantar, que era exatamente a ideia de você poder trazer reuniões, serviço de gastronomia no hotel, mas uma mesa de jantar num lugar específico para isso, que é uma experiência hoje que quase a gente nem tem tanta. E dentro disso, o contraste é fundamental. O concreto, que é um elemento que valoriza a estrutura do edifício, como eu disse a você, as vigas foram marcadas pelo efeito concreto, cimento queimado, que é uma cor cultura grega, que é um tom grafite, que tem um ligeiro azulado. Então, a gente revestiu tudo isso para que a estrutura do jockey fique sempre marcada e evidente. Reforça essa história nesse momento, a gente desorganiza o que a gente fez no momento onde
a parte de baixo tinha a força maior, então agora é uma grande superfície aveludada, como uma superfície superior rígida, maciça, né? E esse efeito velvet é muito lindo, porque ele dá vontade de você passar a mão, né? E gera uma interface muito incrível com os objetos de arte, porque os objetos de arte, a partir desse momento, ele é protagonista junto com o fundo onde ele está sendo recebido, né? Ou seja, é um formato de se apropriar de arte em casa mesmo. E isso na parede branca é o óbvio. Agora, isso nessa parede que tem esse tom que passa pelo nude, chama Branco Memória, olha que lindo o nome. Branco Memória, eu vi o nome quando a gente conversou com a Fernanda, ela falou, que nome. E a Fercila e a Adriana que ficaram me sugerindo, esse vai ficar bom, esse não vai. Aí a gente chegou nesse Branco Memória e o resultado é lindo. Esse Branco Memória tem um tom, porque ele é quase um rosa, né? Ele tem um tom de cinza, mas com uma influência de um vermelhinho, um rosado. Então tem ali um magentinha. Tem. Oi? A memória é múltipla. A memória é múltipla. Priscila, muito obrigada. Priscila não tinha combinado nada com as meninas. Pegamos, Pedro já foi. A gente vai pegando e vai. Todos são. Todos, imagina um coletivo, é muito legal. projeto desse tamanho. Essas roupas, Pedro Lázaro. Quero todo, mas são de mulheres grandes, não servem para. Não servem agora, mas Quando eu crescer. não, bem. Na verdade, elas são de mulheres altas porque elas são acervo de Luiz Cláudio Silva, do Apartamento 03, que é um cara que é meu amigo querido e que tem um trabalho de construção de moda muito específico, muito especial. Luiz, eu lembro dele produzindo esse cardigan aqui, que é todo feito de fita. Fita com a linha, e ele constrói tecidos. Esse patchwork é uma outra composição incrível, e tudo isso ele faz pessoalmente, ele borda, e isso são peças que ele selecionou dos desfiles dele de São Paulo Fashion Week. E eu falei, Luiz, a gente tem que fazer uma exposição, porque ele me mandou 4 malas de roupa que eu fui selecionando, daqui a pouco eu vou trocar, Luiz vai vir aqui e a gente vai remontar a história. Contar um pouco da história dele, porque é um menino fabuloso. E é mais um ponto aí de contato de você com a tua história, com a moda. Sim. A moda é um negócio muito legal também, porque tem formato de expressão, e fora que tem uma estrutura industrial muito forte por trás, e ela é orgânica, e ela propõe muitos formatos de pensamento interessantes também. Bacana, a gente vai colocando aqui. Quer fazer alguma pergunta para o Denis? Não, quer uma passagem. Então a gente pode ficar, fala para todo mundo passar, a gente vem para cá. Chegamos no banheiro. Ó, senta. Aí sim, hein? Esse banquinho uma delícia também. Chegamos no banheiro. O banheiro também, todo mundo que passava falava assim, você já viu o banheiro do Pedro Lázaro? Você já foi ver o banheiro do Pedro Lázaro? Chegamos no banheiro do Pedro Lázaro, que é, de fato, diferente do que a gente tem visto aqui. Nós temos, começa pelas bancadas, depois a gente tem novamente essa textura sensual aqui que esconde a área do banho. Conte-nos tudo, Pedro, pessoal. Conte-nos tudo desse banheiro, porque começa pelo piso, né? Na verdade, exatamente. Dentro daquela história de falar hospedar a sua percepção, é que você tenha contato com novos formatos de construção de espaço, que passa pelos materiais, que passa pelas texturas, que passa pelas cores, que passa por uma série de conjuntos. Esther, tudo bom, querido? Conta. Amigos queridos ali. Não para, né? Não para todo dia. E com isso, o banheiro ele vem de encontro a essas sensações. A vontade que tenho toda vez que vejo esse piso de pedra, de 6 rolados pretos, né? Que é um mosaico, que você inclusive compra montado, assim. É lindo isso. E é pedra natural e é um elemento muito gostoso de você já andar descalço nesse assunto, né? E ter uma banheira incrível. E é um lugar de deleite mesmo, né? De desfrutar. E essas transparências, elas definem os espaços, elas protegem um pouco dessas questões de água, mas ao mesmo tempo elas filtram a luz,
ela gera uma privacidade falsa, né? E gera nuances. Vejo, não vejo. Exato. E você optou por fazer essa mesma separação entre o banheiro e o quarto. Beijo, Esther. Você optou pela mesma separação entre banheiro e quarto. Sim, e isso é um elemento recorrente do projeto, né, que vai definir nos espaços. E como é uma tela de nylon e ela é metalizada e ela é utilizada em indústria química, isso pode molhar à vontade, né, e ela é estruturada dentro de um perfil de aço inoxidável e num lugar que vamos dizer, tem tamanha intimidade, né, a pessoa que está ocupando, ou as pessoas, eu acho que existe uma preservação, mas existe também umas possibilidades onde o imaginário define todo o resto. Exatamente. Todo o resto fica por conta do imaginário. Agora, você lá no começo do programa, lembrando que a gente continua ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, ou se você está vendo depois que esse programa já foi ao ar, pode continuar fazendo perguntas. Hoje eu assisti o nosso do... Continua inspirando todos nós até hoje, né? Não, lá a gente começou a falar do modernismo, depois tem a outra que hoje eu não tive tempo de assistir, que é a nossa entrevista lá no Museu da Pampulha. Aí sim, era modernismo e barroco na veia, a ligação, a ponte direta entre, do teu espaço, também eventual. Não chega a ser um não lugar, naquele conceito do não lugar, mas uma passagem, um momento eventual. Exatamente. Tem o caráter de tempo estabelecido o tempo inteiro. O tempo está presente o tempo inteiro. Claro que o tempo é dono do próprio tempo, né? Mas né, nessa vertente, Marcinha, pensa comigo o seguinte, é muito adequado isso, né? A Casa Cor é uma história temporalizada, vamos dizer assim, né? Dia para acabar, dia para terminar. Permite experiências específicas, ao mesmo tempo, no mesmo momento, a gente estabelece uma história de passagem também no seu conceito. E essas coisas do passar e do penetrar em novos universos e ter novas experiências é aquilo que nunca te tiram. Isso é seu. Só a morte vai tirar, mas isso vai ser transformado, isso está na sua energia que vai ser absorvida por um outro corpo, né? Mas está nos teus átomos, todos os teus átomos vão pular de um lugar para o outro. Organizados, né? E dentro disso é uma história que ela não foi traçada como estrutura filosófica de diretriz, mas é uma coisa que cabe essa reflexão, sim, e pós-ocupação e pós-projetos consolidados, a grande história que eu acho é essa análise de pós-ocupação mais incisiva, com aprofundamentos do que o objeto pode proporcionar, tanto no aspecto da reflexão, quanto no aspecto da utilização também, né? Se você pensa no momento em que você usa um hotel, ok, quase sempre é para negócios, mas também para viagens agradáveis. Quer dizer, a memória que um hotel te causa é muito, muito doida, né? É muito doido, porque a sua casa é em momentos especialíssimos. Né? Que é conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, novos gostos, novos cheiros, novas histórias. Né? Então, mesmo que você esteja em negócio, você esteja de viagem, de turismo, etc., o momento da sua casa, no lugar onde experiências inovadoras estão entrando na sua mente, ele é a memória afetiva material da sua intimidade com esse lugar, né? Bom, eu te conheço sempre, sei que existe muita filosofia em qualquer conversa. Acho que é melhor a gente não ficar aqui, que aqui as pessoas não vão conseguir passar. Vamos ficar lá fora, que daí a gente pega um pouquinho de luz natural e ver um pouquinho mais dos pássaros. Mas te conheço há algum tempo, qualquer conversa com você é sempre preenchida de muita filosofia, de muitas referências, etc. e tal. Quando você vai sentar para fazer um projeto como esse, Pedro, que a gente viu aqui em Casa Cor, seu momento de reflexão sobre o tema, dura quanto tempo até que você fale agora, ele já se materializou na minha cabeça? Muitos textos, na verdade. Você escreve, não? Eu começo escrevendo, mais escrevendo. Porque o que está, quando é um conceito específico que eu não domino, os conteúdos efetivos, né? A gente só tem a metodologia de pesquisa, análise e síntese, que a síntese é o objeto final, a gente tem que fazer muita leitura. Mas fora isso, eu começo a escrever para gerar a descrição dessas sensações que você quer materializar e com isso, a partir
dessa questão de uma conversa de você com você mesmo ao escrever, né? Você consegue estabelecer as possibilidades materiais com mais efetividade, agora é efetividade, com mais efetividade perante o resultado da arquitetura como um todo, né? Então, mas você escreve textos que são textos, são pequenas ou grandes dissertações sobre... Às vezes grandes, às vezes pequenos, às vezes você vai gerando tópicos e pontuando questões e logo em seguida isso vai se transformando num pequeno tratado de diretrizes e de referências que vão ser abordadas. Igual aqui teve uma coisa que foi muito legal, quando começou essa história que começou com os pássaros, logo em seguida quando começou a se fazer o espaço interno, a gente se depara com uma que também é uma coisa presente no meu trabalho, mas aqui tem de fazer um hotel brasileiro, um jeito brasileiro, sem ser a estrutura da imagem que se percebe do Brasil nas formas tradicionais. A questão climática do tropicalismo, ela é materializada a partir do fruir emocional da questão do layout, que é completamente descontraído, é um reflexo do nosso jeito de ser, ele é adaptável, você pode chegar com a poltrona para lá, para cá, tem toda uma abordagem simbólica do porquê de um layout que às vezes parece que é desorganizado, mas não é. Ele tem uma ordem da naturalidade de ocupação, que é muito típico da gente, né? Paralelo a isso, aí eu comecei a buscar algumas coisas que são muito legais, mas assim, que é um momento, refletir o momento que a gente vive, né? Um momento de separatismo, de pessoas pensando isso ou aquilo. E morar no Brasil com essa situação é meio complexa na minha cabeça, porque é um lugar de uma riqueza cultural absurda. A formação desse povo vem de influências múltiplas, desde o descobrimento com a chegada de portugueses, logo em seguida com a grande leva de africanos, e logo em seguida as invasões na costa brasileira, holandesa, espanhola. E isso é muito nítido na nossa cultura. Depois Dom Pedro II ainda incentivou imigrantes para desenvolver indústria, comércio, agricultura, né? Isso gera, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade das mais incríveis do planeta, de uma riqueza cultural como forma de pensar e de viver, né? Antes da cultura como elemento aquisitivo, né? Tudo isso fez parte da sua reflexão? Sim, aí daqui começam-se os objetos, eles estão em toda uma abordagem de compor uma atmosfera diversa e que o equilíbrio seja o mote do assunto. Então a gente tem, por exemplo, o trabalho que Adriano Fortunato faz com os índios carapós, em cima do puro linho, almofadas e mantas e tal, que ela trabalha com uma história mega sustentável na produção do linho e logo em seguida nessas inserções culturais. O trabalho da Adriana é um absurdo de lindo. Logo em seguida, tá no chão, tá no sofá e tal, e logo em seguida você vai e começa a identificar pequenos elementos, tipo que a gente está vendo, ele está indo em direção a ele. Tem as pontas de liteira, na verdade, das casinhas de arruar, né? Os negros carregavam assim dentro daquelas dentro daquelas casinhas mesmo, né? Para levá-las para passear pela rua, chamava de casinha de arruar. Tá ali na estante? Exatamente. E é uma ponta que os artistas construíam. Deber pintou esses peixes absurdamente, né? E aí, quando ele dava close nos negros carregando as liteiras e tal, ele pintou isso lindamente muitas vezes. E aí, esse é um elemento de proteção, é uma linguagem estabelecida nas navegações, né? Onde se colocava, o Rio de São Francisco tem isso muito mais estabelecido, né? As carrancas e tal, para proteger dos monstros do mar e do rio. E isso ficava na ponta, onde eles seguravam e carregavam e botavam no ombro, para que eles tivessem proteção a fazer esse caminho, esse percurso, porque eles eram também responsáveis pela segurança de quem estava sendo levado. Então, nessa hora, se isso está identificado, é um elemento protetor mesmo, orgânico, que zelava pela segurança e o bem-estar do escravo em si. É lindo o negócio, né?
Bom, aí nós falávamos dessa conceituação de todo esse pré-projeto, que na sua, como é que você desenvolve? Inclusive, eu quero saber onde... Buscar elementos, estruturas iconográficas que se encaixam dentro dessa abordagem original e dessa tentativa de se compor uma atmosfera brasileira diversificada, diversa, e numa busca de compreensão de que diferenças não são divergências, são riquezas absolutas a serem compartilhadas e suportadas, inclusive aquelas que nós temos dificuldade. Isso é ver o outro, né? Isso é buscar um coletivo mais interessante. Agora esses textos, Pedro, depois você guarda, joga fora, queima? Não, não fora nada não. Tem muito papel guardado, escrito e tal. Isso faz parte das memórias do projeto. E eu sou um arquiteto analógico, né? Eu só desenho à mão. O computador faz parte para questões de comunicação e de armazenamento e de pesquisa, mas eu nunca peguei um computador para desenhar e eu continuo. Então eu faço desenhos e textos e tal, e depois vira é um rolo de papel gigante. A próxima vez que eu for a Minas, eu vou querer na tua casa. Na minha casa. Na tua casa, no teu escritório. Pedro, agora fazer Casa Cor de lá. Vou fazer Casa Cor de lá. Você vai fazer Casa Cor Minas esse ano? Não sei, menino, acho que vai, não sei. A Casa Cor tem em processo ainda. Eu tenho que ir lá para ver a casa e tal. Tem algumas propostas de algumas pessoas querendo que eu faça algumas coisas. Eu sempre gosto de fazer, né? Eu acho um prazer gigante. Pedro, você é um cara muito legal. Você é verdadeiro. Você é um cara... Me deixa falar e aguenta eu falando. Eu aguento e eu poderia ficar muito mais tempo. Eu te agradeço muito esse tempo que você passa comigo e com a gente, e dando as aulas. Tem um monte de perguntas. Tem que escolher a pergunta. Não vou conseguir... Figura todas essas perguntas que fizeram, e eu ainda vou olhar também no WhatsApp, vou olhar todos os comentários de YouTube, porque fizeram muita pergunta. E aí é assim, e acabou o tempo. Fala um minuto. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou ler todas essas perguntas e amanhã, no programa de amanhã, logo quando começar o programa de amanhã, eu digo quem vai levar um convite para vir a Casa Cor São Paulo. Pode me mandar as perguntas, eu posso responder, colocar no site, coisas desse tipo. Boa, também o Pedro. A gente vai ser... Saber o que as pessoas querem saber. Saber muitas coisas, elas ficam perguntando. As interações são muito legais, né? Igual quando eu vou fazer alguma palestra em escolas e tal, esse contato com novos formatos de pensamento, com pessoas de gerações diferentes, é muito legal. Só para mostrar, desculpa, bolinho, imagina, bolinho de perguntas aqui, que ela foi anotando, tá tudo aqui, e tem as outras, porque às vezes são perguntas repetidas, então ela coloca 2 nomes na mesma pergunta, tem um pouco de tudo, tem coral, tem YouTube, começa um projeto, conceitua primeiro o projeto, a partir da obra, a história do hotel, se ela podia ser um hotel. Né? É muito legal. Qualquer pintor. Tem muitas perguntas. Então aqui vamos deixar para cá. E você vai voltar com a gente, talvez não ao vivo, mas a gente vai gravar muita coisa contigo aqui. Você vai falar novamente das obras de arte. Então, os objetos das obras de arte, eles compõem um panorama de cultura brasileira muito interessante. E mesmo os objetos que são internacionais têm um diálogo ou de influência, ou de inspiracional, ou de ser influenciado por elementos brasileiros. Quem quiser pode continuar comentando tanto no Facebook quanto no YouTube, que a gente também responde por lá os comentários que chegam. Na tela tem o WhatsApp, é o meu número, recebo no meu celular, recebo as mensagens de todo mundo. Então, e você ainda responde. E eu respondo a qualquer hora. A qualquer hora. A qualquer hora, é verdade. Então, se vocês quiserem escrever, pode escrever. Tem lá 2 grupos que discutem decoração, arquitetura, design 24 horas por dia. É um grupo muito bacana, tem estudantes, tem profissionais já aí com uma experiência, profissionais recém-formados. Se você quiser fazer parte, me escreve, também te adiciono. O programa foi transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site de Casa Cor, pelo casa.com.br e também pelo portal ArcSC. Foi um programa com oferecimento Coral, porque hoje a gente mostrou o Hotel Coral de Pedro Lázaro, aqui em Casa Cor São Paulo, 2019. Além de Casa Cor São Paulo, está rolando Casa Cor Paraná e Casa Cor Goiás,
Goiás eu gosto muito de cobrir também. É legal Goiás, né? Eu já fui a Casa Cor lá uma vez, achei Muito barato. bacana, tá rolando. E Paraná, eu acho que fica até o dia 7 de julho, lá em Goiás fica até o dia 20 de junho. Então, quem gosta de fazer o tour Casa Cor tem essas 3 praças acontecendo agora. Nós pedimos que vocês compartilhem esse link, cliquem. E é legal que os programas que a gente faz, eles ficam no YouTube e continuam dando visualização. Exato, De vez em quando eu vou lá, deixa eu ver o que ele me respondeu quando eu perguntei tal coisa. Hoje eu dei muita risada assistindo o nosso programa do Doce de Leite, muita risada. Aquele programa foi uma delícia. Foi uma delícia. E no final a gente chamou o Otto Félix, que estava passando para comer doce de leite. Você contou a história do pão de queijo, como é que surge. Gente, é muito bom. Todos os nossos programas estão no canal Casa Cor Underline oficial no YouTube, então para quem quiser rever. Se mantém intacto, olha. Ele fica lá. Ele nem existe. O Denis fica lá assim, ó. Não treme, não treme. Amanhã nós estamos de volta às 4 da tarde. Hoje o programa começou um pouquinho mais cedo por conta dos horários da Fernanda. Amanhã às 4. Amanhã temos Nildo José e Lisandro Piloni. Então, o lado de lá da casa, aquela casa que está ali, e a bilheteria. Espero por vocês e conto quem recebeu o convite para vir à Casa Cor no dia que quiser. Pedro Lázaro, quem quiser seguir, vai seguir as redes sociais de Pedro Lázaro. Pedro Lázaro Arque. Pedro Lázaro Arque. ARQ de arquiteto, não tem U nem I. Ok, agora, bom, você coloca no Facebook e no Insta as mesmas postagens. Os textos são maravilhosos. Tem um dia que eu não entendo. Meu, escreve para mim uma carta de amor escrita por Pedro Lázaro. Ele não faz só editais, faz cartas de amor, conquista todo mundo. De verdade, seus textos são muito bons, muito, muito bom. Obrigada por compartilhá-los conosco. Pedro, a gente... Não, é verdade, Pedro, você sabe disso. Você sabe disso. A gente vai continuar esse papo logo mais. A gente vai, então, encerrar por aqui hoje, agradecendo ao pessoal da Tecmac Vídeos. Temos o Walter, o Lucas e lá na transmissão o Léo. A gente sempre comendo, o Léo lá olhando no quartinho, sozinho. Então, Léo, se quiser descer, estamos por aqui. O Denis nas imagens, como disse o Pedro Lázaro, ali, sem tremer, sem história, super sério. Nem parece o Denis. Parece outra pessoa. É outra pessoa. A pessoa, quando bota a câmera na mão, a gente tem que fazer um meme dele. Vamos fazer um meme dele com cara sério. Todo serião. Temos a Bia ali. Agora deu uma piscadinha, fez assim. Temos a Bia ali, a nossa estagiária, também pegando as perguntas de vocês. A Camila, que faz todo o agendamento do programa TV Casa Cor. Na redação tem o Alex, tem a Evelyn e tem a Fernanda nos ajudando também. Muito obrigada a vocês que assistiram. Espero... Oi? E a Nicole é a nossa editora de vídeo. E a gente espera por vocês amanhã também, às 4 da tarde, para o próximo programa. Muito obrigada, Pedro. Acabamos abraçados nessa... Eu também acho. Foi ótimo. Foi ótimo. Aqui na nossa revoada sintética. Então a gente termina por hoje, mas amanhã a gente está aqui.